trazendo as estratégias usadas hoje por Lula e Jair Bolsonaro na campanha de rádio e TV. Começamos pelo candidato do PT. Lula fez uma peça publicitária voltada para o Dia das Crianças e fez uma relação entre infância e futuro. Ele também fez menção à Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil e reforçou a fome no nosso país e chamou atenção para cortes de verba no governo Bolsonaro em pastas vitais como educação e saúde e prometeu a recuperação do plano de vacinação, a implantação do mutirão do SUS e a garantia de exames preventivos às mulheres. Não sei vocês, mas eu não lembrava de propostas para a saúde em nenhum momento nessa campanha. É impressionante como a gente fica muito na pauta de costumes, na religião, na economia, mas saúde é um tema tão primordial. Ainda mais depois da pandemia da Covid. Ainda mais depois da pandemia da Covid. E a gente não vê isso muito, né? Pois é, né? E várias outras temáticas, né, Márcio? Dessas, né? Só para pegar as essenciais aí de saúde e educação, de fato, na campanha de Lula e Bolsonaro, a gente viu pouco sendo proposto em relação a essas duas áreas, que são as áreas que justificam a existência do Estado, no fim das contas, né? Ou pelo menos do estado de bem-estar social que a gente deseja, que foi pactuado na Constituição de 88. Agora, acho que vale lembrar, e aí é um dos pontos, por que essa menção à infância e na campanha, principalmente do PT, foi feita a menção à vacinação. Porque, de fato, foi um dos pontos fracos reconhecidos pelos próprios aliados do presidente Jair Bolsonaro, o ataque que Bolsonaro fez à vacinação das crianças contra a Covid, e isso explica muito das dificuldades do governo com o eleitorado feminino, porque isso pega as mães, né? Não proteger os filhos das mães, fala-se tanto em proteger as famílias da criminalidade, das drogas, o direito à vida por meio das questões relacionadas ao aborto, mas se esquece de que vacina é uma das proteções maiores que se tem para as crianças no país. E aí isso vale não só para a Covid, mas vale para o que a gente está vendo em relação à vacinação da polio, que também ficou em patamares abaixo do desejável num país que já foi referência mundial em termos de vacinação. Então, tem muito a ser reconstruído nesse aspecto de retomada da confiança nessas políticas públicas. Para ser justo, a gente está falando, claro, agora segundo turno, campanhas de Lula e campanhas de Bolsonaro. Mas nessas áreas, principalmente campanha de Simone Tebet, tinha muito mais densidade nas discussões de políticas públicas, tanto que quando Simone Tebet franqueou o seu apoio a Lula, ela fez questão de colocar as políticas dela de educação, de saúde, e aí especificamente de saúde, falando das cirurgias eletivas, dos atendimentos eletivos que foram represados pela pandemia e de que é necessário, como alguns governos locais conseguiram fazer isso, mas diante das diferentes capacidades estatais que a gente tem no Brasil, prefeituras muito menos capazes do que outras, estados muito menos capazes do que outros, existe aí uma grande fila de cirurgias eletivas país afora. É importante também que ele destaca nessa propaganda de hoje, fala dos cortes de verbas, que o governo chama de contingenciamento, né, da verba à educação, saúde, principalmente a educação, como pegou e depois voltou. Ou seja, Raquel, as agruras de ser presidente e ter que lidar com esse tipo de problema, né? No caso do Bolsonaro, isso, diz... Lula citando essa decisão do governo Bolsonaro. Sim, é porque como a gente já abordou, como ele direciona muito dinheiro para o orçamento secreto, você tem uma série de medidas de despesas obrigatórias que engessam o orçamento do país, fica tudo muito pequeno, sobra pouco dinheiro para o resto. Na questão da saúde, Márcio, acho que a pandemia nos trouxe duas lições, né? A primeira, a importância do SUS, que tinha uma imagem já desgastada junto à população. Você tinha, né, sempre a busca do plano de saúde privado. Sim. Quando você tinha já uma pequena seção social, essa era sempre uma busca muito forte. E a verdade é que se não fosse o SUS, você teria tido muita gente completamente desassistida no Brasil durante a pandemia. E segundo, a importância da vacinação. A vacinação que sim perdeu muita importância no governo Jair Bolsonaro. Ele hoje faz essa propaganda de que, nossa, nós compramos muita vacina, nós vacinamos todo mundo. Foi preciso uma forte pressão política e da sociedade. Porque a CPI da pandemia, se nada avançou, e nada avançou porque Augusto Aras estava ali para
barrar muita coisa, serviu para que ele comprasse vacinas, para fazer uma forte pressão para que ele comprasse vacinas. E era uma completa dissociação da realidade, porque Bolsonaro se negando a comprar vacinas e os brasileiros em massa querendo se vacinar. Então, assim, até hoje ele paga um pouco o preço disso. Confesso que um preço menos alto do que eu achei que ele iria pagar. O antipetismo foi tão forte que as pessoas acabaram perdoando até isso. A campanha de Lula lembra esse ponto da vacinação que precisa ser estimulada no nosso país, mas também, Felipe, a volta do país, a volta do Brasil no tal do mapa da fome. Exatamente. Teve aquele estudo, 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar. O Paulo Guedes questionou, evidentemente, esses dados. A Jair Bolsonaro chegou a dizer aquela bobeira, para não usar uma palavra ainda mais forte, né? Não é bobeira, é uma mentira, né? De que não tem brasileiro pedindo pão para comer. E a gente sai na rua e a gente vê as pessoas com fome, as pessoas pedindo comida, as pessoas pedindo dinheiro. Numa dificuldade tremenda nas áreas urbanas, e isso também acontece muito, evidentemente, no Nordeste, onde você tem agora as pessoas recebendo o Auxílio Brasil, mas com toda a dificuldade de sustentar uma família inteira, com o preço alto dos alimentos, nessas condições, com esse pouco de dinheiro por mês. E em relação à saúde, a desinformação bolsonarista sobre as vacinas está tendo consequências gravíssimas, né? Como essa possibilidade da volta de doenças que já estavam devidamente debeladas aqui, como a poliomielite. Então, você tem aí crianças de 1 a 4 anos que podem se vacinar e muitos pais não querendo levar para se vacinar em diversos lugares do Brasil porque acreditaram em toda uma campanha do medo que o bolsonarismo fez em relação à vacinação, porque no começo da pandemia da Covid-19, nós cobrávamos que o governo comprasse vacina, mas o governo acreditava na imunidade de rebanho, acreditava que todo mundo tinha que se contaminar, e o Bolsonaro deu uma entrevista dizendo que no máximo morreriam 800 pessoas, mas que aquilo era necessário e tem que encarar de peito aberto, não pode ser frouxo, não pode ser maricas. Agora, isso se estendeu, você veja que isso não foi um comportamento passional que já seria grave. Durante um dia, durante eventualmente até uma semana, se a gente pudesse estender a passionalidade a um período de 7 dias. É um comportamento de 2 anos. E agora, próximo da eleição, ele começa a dizer, não, nós fornecemos 500 milhões de vacinas, como a Raquel lembrou, como a gente vem apontando. Isso foi sob muita pressão nacional e internacional, sob pressão da imprensa e com a imprensa sendo atacada. Porque muitas vezes acontece do grupo político fazer aquilo que a imprensa está cobrando, aquilo que os jornalistas estão pedindo que o governo faça para o bem da sociedade, e o governo fazer, o presidente tomar essa atitude e continuar atacando os jornalistas. E ainda se vangloriar do crédito por aquilo que ele foi cobrado a fazer. Então, assim, é preciso que haja um esclarecimento maior para que os pais possam voltar a vacinar. A gente, na região das Américas, tinha recebido até um certificado de área livre de pólio pela Organização Mundial da Saúde em 1994. E a gente tem o risco agora da volta dessa e de outras doenças. Essa doença pode causar uma paralisia permanente, irreversível. Então, são coisas graves. Mas se criou, assim, um monstro em cima da vacinação, ao mesmo tempo em que o presidente posa como quem ofereceu vacinas suficientes. E o seu candidato ao governo de São Paulo, ao responder ao Fernando Haddad no último debate, Tarcísio de Freitas, falou, não, mas o governo comprou a AstraZeneca, etc. Quer dizer, existe um jogo duplo bolsonarista, existe uma certa esquizofrenia em relação a essa pauta.